Tá surgindo vários vídeos aí, pessoal, de pessoas dizendo aí dos livros apócrifos, sei lá como é o nome aí da Bíblia, né? Outros livros que não estão junto, que não estão formados aí junto com as escrituras que nós temos acesso. E aí estão surgindo várias ideologias, teologias, várias, como é que eu posso falar? Teorias, né? Várias teorias aí sobre as coisas de Deus, sobre as escrituras. Isso está fazendo com que muitas pessoas passem a ter dúvida da sua fé, né? Passem a ter dúvida do que acreditaram nesse tempo todo. Então, gente, não vou falar por todos, vou falar apenas por mim. A minha fé se baseia em Deus. Eu creio sim nas escrituras como a infalível palavra de Deus. Creio não é por imposição de homem nenhum, mas sim pelo meio do Espírito. Porque se você não tiver Espírito, de maneira alguma, você conseguirá fazer nada do que é certo. Nós somos imperfeitos, falhos, erramos constantemente. Somente Deus, por meio do seu Espírito, consegue fazer com que o homem corrija os seus erros e ande corretamente conforme Deus requer que devemos andar. Então, a minha fé, por estar firmada em Deus, de maneira alguma, teorias vão mudar o que está aqui dentro, o que está no meu coração. Somente eu posso me desviar do caminho. Somente eu posso afastar-me da fé. Ninguém tem esse poder. Está em mim o livre-arbítrio de decidir se sigo, se paro ou se volto atrás. Se olho para a direita, se olho para a esquerda. Está em mim a decisão. Então, não importa quantos cientistas, quantos estudiosos, né, venham aí, né, arqueólogo e tudo mais, vai lá, fuça a terra, faz tudo, vai no local, não importa o que eles vão dizer, eles não vão tirar aquilo que Deus colocou no meu coração, não vão roubar de mim a coroa que o Senhor me entregou. Somente eu posso tirá-la de mim, através da desobediência dos meus erros. Mas o Senhor é grande, é misericordioso, é justiça, e eu vou fazer de tudo para merecer essa coroa. E não é fácil. Não deixe que ninguém tire a fé que está no teu coração. Não fique dando ouvido a essas teorias, a nada disso. Por que eu creio nas escrituras? No começo da minha fé, eu deveria ter em torno de 14 anos, 15 anos. Antes disso, gente, eu acho que eu já era depressivo e não sabia, né? Depressão é um nome que a gente veio ouvir falar de uns tempos para cá. Eu não tinha vontade de existir, eu queria morrer, eu não queria existir, entendeu? Eu achava que minha existência não tinha sentido algum. Mas um belo tempo, Deus usou alguém que chegou até mim e falou da sua palavra. E aí eu dei um crédito, embora odiasse crente. E aí comecei a frequentar. Estou resumindo toda a história, tá? Muito mais complexo do que isso. Então fui na igreja, conheci. Congreguei nessa igreja 3 cultos apenas. Isso indo por causa das irmãzinhas. Eu achava as irmãzinhas lindas, então eu fui mais por causa disso. Mas a princípio, o que me atraiu foi o que a pessoa falou. A palavra, né? Que é como a semente do semeador. E aí, no 4º culto que eu fui congregar, que era um dia de domingo, batismo, foi assim o batismo, que eu fui convidado por essa mesma pessoa a assistir o batismo. E quando eu fui, no caminho eu falei para quem estava me levando. Perguntei, quem vai batizar? E a pessoa me respondeu, minha cunhada na época, né? Falou, não sei, Deus é quem sabe. Aí eu falei, olha, eu não quero saber de ser crente, tá? Tô indo, mas não quero batizar. Fui. Gente, eu sentei no banco. Eu fui o segundo a descer as águas do batismo. O segundo. Algo no meu coração pulsou de uma forma tão grande
E comecei no meu coração, em pensamento, discutir com o que estava pulsando no meu coração. Comecei a falar das coisas do mundo. Falava, eu não podia batizar, por causa que eu queria fazer isso, eu queria curtir aquilo, eu queria não sei o que, eu era muito jovem. Comecei, tudo que vinha na minha mente, eu discuti no meu coração algo me chamando para batizar. Vai batizar, é chegado o momento, enfim e tal. E aquela luta grande. Então, quando eu pensava uma coisa, vou dar um exemplo para vocês, eu pensava aqui, ó. Eu não quero batizar porque eu queria essa laranja para mim. Aí na boca do servo, eles colocava lá: não se preocupe com essa laranja, vem e me segue. Isso é para vocês entenderem. E só Deus conhece o pensamento da pessoa. Com muita luta, eu desci as águas e batizei. Naquele dia, eu falei com o Senhor no meu coração: Senhor, eu vou batizar, mas quando eu sair das águas, tira-me daqui, porque eu sou muito jovem e eu não vou resistir às coisas do mundo. Mas eu fui e desci as águas do batismo. Vocês querem saber o restante? Então, gente, quando eu me batizei foi assim, tá? Não foi nada forçado, não foi interesse material, nada. Foi de repente, entendeu? E como eu disse, eu resumi muita coisa para vocês. E depois eu pedi a Deus o dom do evangelho para anunciar como Paulo anunciava. E aí teve um dia, né? Eu orava a Deus sempre pedindo esse dom. Aí teve um dia que eu fui dormir e aí eu tive um sonho, 2 sonhos na verdade. Igual aquele sonho que o faraó teve. 2 sonhos com o mesmo significado. O sonho das espigas, né? E das vacas. No primeiro sonho, estava eu sentado numa mesa, meu pai do outro lado da mesa e eu com a Bíblia aberta em cima da mesa e falando para ele da graça, do evangelho. Aí veio o segundo sonho, que era só a seguinte palavras, né? 2 de Ezequiel. Só isso, mais nada. Era em branco, né? Uma folha branca. 2 Ezequiel, só isso. E aí eu acordei, despertei do sonho e fiquei pensando comigo: será que era para mim anunciar o evangelho pro meu pai? Comecei a pensar. Aí, pessoal, eu peguei, levantei, orei a Deus e falei: Senhor, por que anunciar logo meu pai? Meu pai lia a Bíblia todos os dias, gente. Sabe por que você lê a Bíblia todos os dias? A tardezinha, tava com a Bíblia aberta, aquela Bíblia enorme, lendo. Como ia anunciar para um homem desse, né? E aí eu falei: bom, se for um sinal de Deus, esse livro de Ezequiel vai ter que existir em algum lugar da Bíblia, porque até então eu não sabia da essência desse livro. Então eu fui procurar. Gente, eu folheei o livro, a Bíblia do meu pai, porque eu não tinha Bíblia nessa época ainda. Procurei e não achei. Quando eu não achei, eu senti aquele alívio assim, né? Falei: não é para anunciar meu pai não. Eu fiquei assim, né? Contente, né? Mas aí algo no meu coração falou: procura de novo. Eu voltei a procurar de novo. Achei, gente, porque é muitos livros na Bíblia, né? Quando eu achei, aí eu peguei fiquei espantado, né? Aí fui ler o que estava escrito em Ezequiel. E o que estava escrito vou botar no final do vídeo, que eu vou editar esse vídeo todo para que vocês vejam. Vou colocar no final do vídeo. Estava escrito lá, nitidamente me preparando para o evangelho e para anunciar a alguém que tinha um coração duro e obstinado. E esse alguém era meu pai. Na verdade, esse era o começo do evangelho na minha vida, né? Da minha missão. Então, gente, eu creio nas escrituras porque um livro que eu não sabia que existia estava lá e foi me revelado em um sonho. Como é que eu vou duvidar? Ezequiel 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus.
e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações e suspiros e ais. Esse foi o capítulo do livro revelado a mim naquele dia.